Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui com todos vocês. Nós estamos diante de uma das principais tradições nesta época chamada, você sabe do que, né? Natal. E um dos costumes nessa tradição é decorar a casa por dentro, por fora, decorar os jardins, decorar a cidade, as praças, com luzes, né? Com muitas luzes, inclusive aqui também, ficou muito bonito, vai ficar mais bonito ainda no próximo domingo. E se você der uma passada no centro, para você ver o centro, ver a cidade, ela está muito bonita, na Avenida Planalto também, se você quiser dar uma volta à noite, é bem bacana. Então, você pode ver essa beleza preparada para o Natal. As luzes de Natal, elas espalham brilho e elas espalham cor pela cidade. Eu não vou dizer pela cidade inteira, mas quase. Pelo menos uma época acontecia isso. Hoje parece que nem tanto. Está centralizado mais no centro e em alguns pontos. Mas certamente a sua casa deve estar decorada, né? E realmente fica muito bonito. Só que esse costume, a maioria da população não sabe nada do que significa. As luzes não são apenas decorativas, como estão aqui. Elas dão um ar, dão um brilho, mas as luzes elas são simbólicas, há um símbolo de Natal. E Natal é praticamente o único feriado religioso que quase todo mundo festeja, todo mundo comemora, inclusive cristãos e não cristãos também. Religiosos ou não religiosos faz disso uma grande festa. E esse costume de iluminar tem origem numa das maiores verdades espirituais que a Bíblia veio revelar para nós. Qual é a verdade espiritual que as luzes de Natal querem falar para nós? É que você estava em trevas. O mundo estava em trevas. Mas um dia raiou a luz. A luz veio ao mundo. Nós já estamos com um pé no Natal. Eu não sei como é a sua família, se você curte ou você não curte. Se você é daqueles mais críticos para essas coisas, mas cada um tem o seu jeito. E para mim é muito precioso o nascimento de Jesus, o presente de Deus, que Deus deu, e as verdades espirituais que o Natal revela. Então eu queria que você fosse comigo no texto mais básico dessa verdade espiritual, que é tão importante para a nossa vida. Então abre aí em Isaías capítulo 9, abra sua Bíblia, o seu celular, seu note, o que você tiver aí, quem não tiver pode acompanhar na tela. No capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 2 até o 7. Diz assim: o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados da batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian. Essa foi uma guerra, uma batalha muito importante ali para os judeus. Então ele aqui está sendo usado como exemplo, e aqui fala: pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Então tinha terminado a batalha, eles ganharam a batalha e eles estavam muito felizes aí, estavam comentando. O 6. Porque um menino
nos nasceu um filho, nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Querido Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos mostrando, nos revelando a Tua vontade sobre essa verdade, a questão do Natal, sobre a luz que veio iluminar as trevas e que isso realmente possa fazer parte em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Esse texto nos mostra por que Natal é luz. E no versículo 2 começa assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E com certeza é desta declaração de Isaías que veio esse costume. Aos olhos de Deus era assim que todos nós vivíamos. O povo caminhava em trevas. Pega o sentido dessa frase. Tá? Caminhar na mais absoluta escuridão. O que significa? Você vai se machucar, você vai cair, você vai errar o caminho. Então esta realidade que Jesus não aguentou de ver a humanidade errando o caminho, de ver as pessoas tropeçando, ver as pessoas caindo, ver as pessoas se machucando. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a luz ao mundo. Quando Jesus veio, tudo se fez claro, porque antes não era assim. Porque sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou a luz. E, na verdade, a origem dessa realidade é que o lugar onde nós vivemos é um lugar escuro. Você vive num lugar escuro espiritualmente. E jamais uma pessoa como eu e você encontrará o caminho, enxergará a verdade, a não ser que Jesus seja a sua luz. Talvez você não perceba isso porque você já se acostumou com a escuridão. E a escuridão, depois de um certo tempo, a gente se acostuma com ela. Dá a impressão que certas pessoas se acostumaram com a escuridão porque o que elas fazem nas escuras não querem que ninguém saiba. E nós vamos tendo os nossos quartos escuros, os nossos segredos da vida coberta, da vida derrotada, da vida feia. E a gente bota uma aparência e vivemos numa geração de aparência porque nós não queremos que as pessoas conheçam a verdade sobre nós. A luz do Natal brilhou e no passado as pessoas resolveram usar as luzes para dizer para todo mundo que a luz brilha, porque o coração do ser humano vive no escuro. Mas um dia Deus enviou a luz para esse mundo. É isso que Isaías está falando aqui. Isaías está falando 700 anos antes que o povo veria uma grande luz. Olha, 700 anos que Jesus viesse, Isaías já estava falando isso. E o apóstolo Paulo, muito tempo depois de Jesus, no capítulo 1, do versículo 9 ao 10, ele diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele está falando sobre o nascimento de Jesus que ilumina todos os homens. O versículo 10, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então tem muitas pessoas que no Natal, tá, não conseguem enxergar mais do que uma luzinha, mais do que uma árvore enfeitada,
E mais do que uma festinha, porque não conseguem enxergar além de tão acostumados nas trevas que estão. Em que sentido o mundo está e estava em trevas quando Isaías falou? Em primeiro lugar, a palavra trevas, na Bíblia, a palavra trevas ou escuridão tem dois sentidos. O primeiro sentido para a palavra escuridão é maldade. Quando a Bíblia fala que a terra estava cheia de escuridão, ela quer dizer que a terra estava coberta de maldade. E nós vivemos numa época de multiplicação de maldade. A vida não vale mais nada, né? Diante de tanta maldade, pai mata filho, filho mata pai. Nós temos um exemplo aqui em Bento. Estamos terminando o ano com quase 40 assassinatos. Ontem mesmo em Barbosa, num jogo de futebol, uma coisa assim, né? Um cara deu uma briga lá, né? Meia generalizada, mas o cara foi dar deu uma voadora num jogador, num professor, matou ele. Olha a maldade, olha que ponto da maldade que nós chegamos. Podia citar vários exemplos, né? Nós temos outro exemplo aqui que eu não sei que tipo de maldade, mas que tipo de tristeza que a maldade provoca, a depressão, né? Sabe quantos suicídios ocorrem na nossa região de Farroupilha, envolvendo Farroupilha, Barbosa, Bento, Mussum, aqui, Nova Prata, toda uma série de municípios aqui que cai todas as necrópsias, né? Aqui em Bento, no Instituto aqui em Bento, é uma série de municípios. Sabe quantos suicídios ocorrem por mês? Vocês fazem ideia? 4 por semana. A gente não fica sabendo, porque isso não é divulgado. A maldade, a escuridão que existe nas pessoas. Por exemplo, tem alguns casos que são 0,5%, meio por cento de casos de que uma mulher é estuprada e gera um bebê que não quer. Ok? Mas 99,5% são números comprovados dos abortos, dos assassinatos que são feitos. Não são porque foi estuprada. 95,5%. Foi porque ela brincou com a vida. Foi porque escolheu esse caminho. Ou porque engravidou e essa gravidez vai atrapalhar a viagem que a pessoa tem. Não sei para onde. Vai atrapalhar a compra do apartamento, vai atrapalhar a compra do carro, né? Vai atrapalhar, prejudicar a carreira profissional. Olha a maldade. Você fica feliz em ver o nosso vizinho país, a Argentina, aprovando o aborto? Isso revolta, isso é a maldade, isso é andar nas trevas. Isso é maldade, e a maldade significa sofrimento. Nós nos impomos sofrimento, nós nos ferimos, porque andamos nas trevas. E na época de Jesus, quando ele nasceu, imperava a violência, havia injustiça, abuso de poder, pobreza, opressão, escravidão, famílias destroçadas, muita angústia, exatamente como nos dias de hoje. De repente, o nascimento e vinda de Jesus vai parar essa maldade. Vai acontecer alguma coisa que isso vai ser freado, vai ser curado, vai ser resolvido para os que buscam a luz de Cristo. Segundo ponto, trevas não significa só maldade, mas também significa ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Significa que ninguém sabe como curar esse problema. A maldade aumenta, né? A família continua destroçada, o mal dentro do coração continua, e o pior é que eu não sei como resolver isso. O ser humano não sabe como resolver isso. O homem não encontra saída. E como não sabe como resolver, os homens recorrem aos seus próprios recursos, dos seus esforços para tentar resolver a dor que sentem, a insegurança que vivem,
o mal e o sofrimento em que vivem. E tem gente que pensa que em resolver o seu problema, em estudar, em se formar, trabalhar muito, acumular riquezas, ter poder, ou alguns acham que devem desenvolver a sua espiritualidade, ou ter um santo, um guru, um espírito protetor. E isso está aqui em Isaías, nós estamos no capítulo 9, volta atrás da página do capítulo 8, olha o que o capítulo 8 diz, está aí na tela, se você quer ver. Nós estamos em Isaías, tá? Não esqueçam disso. Capítulo 8 agora, no versículo 19 ao 22. O que as pessoas fazem? Procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamento, pois todos perdidos sem saber o que fazer, né? Todos recorrem a seus o quê? Deuses, letra minúscula, e aos mortos em favor dos vivos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aqui está dizendo, se o que eles falam não estão de acordo com a palavra, vocês não vão saber a verdade, vocês não vão ver a luz. Vocês vão continuar o versículo 21. Aflitos e famintos, porque fazem isso, né? Porque procuram em lugares errados, né? Então, aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois, olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas profundas. E hoje não é diferente. Eu conheço algumas casas espíritas que inventam, olha, é de dar medo, é de apavorar o que as pessoas vão, fazem fila de quadras para irem nas sessões, para receberem passe. Sem falar daquelas pessoas que vão lá no Marlon Santo, em Cachoeira do Sul. Tempos atrás ia 2, 3 ônibus cada sexta. Barbosa também tem um guru lá, começa a trabalhar às 4, 4:30 da manhã até 1 da manhã. A turma aqui de Bento, nossa, por que esse Marlon tem um poder enorme de votação aqui em Bento? Por causa disso. Mediunidade, o pessoal vai lá, buscam aonde? Na escuridão. Na escuridão. E aí, essas pessoas vão estar no quê? Em densas trevas. Densas trevas. E olha, é um preço elevado para pagar. Tem pessoas que pagam preço elevado por causa disso. Tá? Eu tenho um conhecido que ele foi lá, em Cachoeira, no Marlon, e disse, tal dia você vai ter uma cirurgia, né, espiritual, era 00:30 e pouco, você tem que dormir com lençol branco, de roupa branca, tal, e você vai ter a tal da cirurgia. Ok. E aconteceu, ele foi curado, era da próstata. Sabe qual é o preço que ele teve que pagar? A filha dele, de 15 anos, morreu em Itapema, na praia, tá com a água batendo até os joelhos. Os paramédicos não entenderam por quê. Conseguiram resgatar ela no helicóptero com vida, chegou no hospital sem vida. É o preço a pagar. Densas trevas. E se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. O povo que caminhava em trevas viu densas escuridão. Sabe, vamos voltar aqui, né? Então a iluminação, as luzes do Natal é para nos lembrar na realidade espiritual que aparece, que nós esquecemos porque estamos tão acostumados com a maldade em viver apoiados em falsos recursos que não resolvem os nossos problemas. Por exemplo, o próprio dinheiro. Dinheiro não resolve o problema de ninguém. Outro exemplo do que mais se ouve nessa época de Natal é: o sentido do Natal é que o amor triunfará. O Natal nos chama a construir um mundo melhor de união e paz. Isso vem lá nos cartões de Natal.
né? As empresas mandam para você. Não está longe, né? Parece bonito e até acho muito bonito. É legal. Mas se funcionasse, não funciona. Sabe o que essas e outras frases dizem? Sabe o que o Natal por aí está dizendo? Nós temos a luz no nosso interior. Nós podemos dissipar, separar a escuridão do mundo. Outra frase, nós podemos vencer a pobreza, nós podemos vencer a injustiça, nós vamos vencer a violência e o mal com união e paz. Dá uma olhada na televisão se é isso. Pega a internet e dá uma olhada. Está só piorando. Outra, se trabalharmos unidos, mas que união! O homem quer, mas não consegue. Nós podemos construir um mundo melhor, mas não conseguimos. Como consegue se dentro do homem o homem está em frangalhos? A depressão não deixa sair da cama e a dor não me deixa relacionar com pessoas. O vazio me faz procurar em qualquer lugar, em lugares errados, onde vou de mal a pior. Aí eu entro para a idolatria, para a imoralidade, eu entro no dinheiro, na riqueza de ter, eu busco sexo, eu busco pessoas e nada preenche. E o meu vazio, por quê? Porque eu estou em trevas. Apesar da boa intenção, a mensagem do Natal não é. A mensagem de Natal não é: nós conseguiremos construir um mundo melhor, como é dito por aí. Isso não é a mensagem do Natal. Na verdade, é ao contrário, ou seja, a humanidade não pode se salvar sozinha. E nesse momento eu não estou ligando para a humanidade, eu estou ligando para você. Para você. Que o Espírito Santo marque no seu coração, de cada um que está aqui, quando você vê uma luzinha em qualquer lugar, uma luzinha de Natal, que você vai lembrar que eu preciso de luz. Eu não vou me salvar sozinho, porque eu não consigo. Então a luz veio ao mundo, a luz teve que vir ao mundo, porque o mundo caminhava em trevas, o mundo vivia na sombra da morte, como fala os Salmos. Então a luz resplandece na terra, a luz raiou no mundo. Jesus trouxe a luz ao mundo porque Ele é a luz. Em João 8,12, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Opa, a luz do quê? Da vida. Não é só iluminação. E essa é a grande verdade. Um dia eu descobri, estou falando de mim, que não podia me salvar sozinho. Um dia descobri que a maldade, a ignorância não está só no mundo, mas ela está dentro de mim. Um dia tive que olhar para mim mesmo e encarar a minha realidade. Tive que olhar para dentro de mim e ser honesto comigo mesmo. Você consegue vencer os seus problemas? Você vai conseguir construir uma vida segura, vencedora, uma vida alegre, sozinho? E a resposta sempre foi não, não, não e não. E foi nessa situação que encontrei a Deus, ou Deus me encontrou, né? Deus me buscou. E sabe por quê? Porque a luz entrou dentro de mim, dentro do meu coração. Eu pude ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Em Isaías, no texto que nós lemos, no final do versículo 2, diz: raiou uma luz. Ou seja, a luz raiou no mundo em trevas. E essa palavra raiou é uma palavra que faz uma alusão direta ao sol. Então, hoje nós temos luz elétrica, mas na época de Isaías não tinha nada. Quando havia sol, era luz. Quando havia noite, era trevas, era escuridão, porque era escuro mesmo. Porque não tinha uma
luz sequer ligada. Nossa, hoje temos tanta luz que é difícil até de dormir, né? Tem luz da rua, tem luz dos carros, tem luz da casa, tem uns que deixam a luz do banheiro, a luz não sei o quê, porque tem medo de escuridão. Quando o sol nascia, tá, tudo mudava. Essa é a ideia que Isaías coloca quando diz a luz raiou. Não diz que a luz brilhou, tá? Que a luz foi acesa. Ele está dizendo, é como os raios do sol. Quais são os benefícios que o sol traz quando a luz brilha na Terra? Primeiro, não haveria vida na Terra se não fosse a luz do sol. Então a luz é vida. O que Isaías está dizendo para nós é que se a luz apagasse, se o sol desligasse, nós congelaríamos. As plantas não produziriam fotossíntese, não produziriam oxigênio, não haveria alimento, não haveria vida no planeta. E o que a Bíblia está dizendo para você e para mim, se essa luz do Natal não tivesse vindo e se ela não entrar dentro da sua vida, você não tem vida. Aí você vai perguntar, mas por quê? Porque você não tem luz, e luz é vida. Então você deve se avaliar. Será que você tem vida? Nós somos incapazes de mudar de vida e de nascer de novo e de experimentar vida verdadeira sem uma experiência ou sem um encontro com Deus. Não tem como. A luz do sol, segundo ponto, a luz do sol não traz só vida, mas traz claridade. Claridade mostra a verdade. Deus é fonte de toda a verdade numa época que a gente não sabe quem fala a verdade, né? Porque está tudo manipulado. Tanto que estão falando uma palavra moderna, agora fake news, né? Porque não sabe o que é certo e o que está errado, né? Jesus vem e diz, eu sou a verdade. Eu mostro para vocês o que é verdade e o que não é também. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em 1 João, capítulo 1, os versículos 5 e 6 diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas. Não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem anda nas trevas significa que está vivendo em uma vida mentirosa. Isso não é vida. Isso é um engano. Em terceiro lugar, a luz mostra a beleza. A luz revela as cores. Como é que você não tem luz, como é que você vai ver as cores, né? A luz mostra o mundo. E pela luz que você vê, pela luz que você vê a água azul do mar, por exemplo, né? É pela luz que você vê a flor, quando ela é amarela, quando ela é vermelha, quando ela é branca. Apaga-se a luz do sol, todas as cores ao seu redor desaparecem. Então, sem a luz, não existe cor. Isso significa, quando a luz, que é Jesus, veio trazer para a sua vida aquilo que você tem de mais profundo, a beleza da sua existência, essa beleza de ser vivo, de ser humano, de ser uma família, de um casamento, a beleza de um nascimento. E a vida sem Deus é uma vida feia. A vida sem Deus é uma vida cinza. É uma vida triste. Tem gente que não consegue ver nada legal, né? Que tudo está ruim, tudo está péssimo, que o marido não serve, que a esposa não serve, que os amigos são chatos, infelizes. Mas por quê? Porque é a luz de Cristo que dá a beleza para a sua vida. O sol também nos dá direção. Quando a luz vem, eu sei qual é o meu rumo. Eu sei que o sol nasce aqui, desce lá, então eu tenho um norte, né? E quando a luz vem, eu sei qual é o meu rumo. Eu sei porque enxergo qual é o caminho. Eu não ando por aí em qualquer direção. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe agora qual é o significado
da luz do Natal? Você sabe identificar? Sabe porque o mundo inteiro acende a luz nessa época de Natal? Você fazia com essa motivação? Qual era a motivação que você fazia antes? Qual era o entendimento que você tinha antes ao acender uma luz do Natal? Isso é porque vem de lá atrás, quando as pessoas celebravam o nascimento de Jesus, porque a luz veio ao mundo, eles acendiam uma luz na porta da casa. E aquelas bolas, além das luzes, nos presépios, aquelas bolas amarelas, roxas, vermelhas, douradas, quer dizer a luz que veio. Quer dizer, aqui tem luz. Tem luz na sua casa? Tem luz dentro de você? A cegueira, a desorientação, a maldade já foi embora? Você já experimentou tudo isso? O que Deus fez para que essa luz raiasse? Se o mundo estava em treva, o que Ele fez? Que luz Deus acendeu na terra? Que luz é essa para que eu pudesse ter vida? Que eu pudesse ter verdade? Para que eu pudesse ter alegria? E para que eu tivesse direção? E Isaías responde isso de uma maneira tão objetiva, e o texto diz apenas isso no versículo 6. Muito simples aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Eu gosto dessa expressão, foi dado. E talvez daí vem todo esse mundaréu de tradição de dar-se coisas. Esse negócio de presente, isso aí vem uns anos para cá. Mas o que se dava era ajuda aos mais pobres. As pessoas na época de Natal se preocupavam, eu vou ajudar alguém que mais precisava. Essa história de Papai Noel, esse vermelhinho, que eu também me vesti uma época de vermelhinho, sem entender o significado. Se eu fizesse hoje, eu ficaria envergonhado. Porque acho que é uma idolatria, e não deixa de ser, que é o tal de São Nicolau. Se você quiser procurar, depois pesquisa, o Papai Noel vem daí. Era um rico lá na Suíça, que no Natal ele sempre dava o dote de uma moça solteira, pobre, que nunca iria se casar sem aquele dote. Então eu estou te dando para o teu casamento esse dote, Ele foi conhecido como o grande doador. E dote era o conjunto de posses ou a quantia monetária levada para o casamento pela noiva. E ele dava um saquinho de moedas. E cada ano ele fazia uma ou duas moças pobres se casarem. Não era um saquinho de moeda de 50 centavos ou de R$1. Era um valor significativo. Não era pouco o valor, E hoje, infelizmente, Natal virou um forte comércio, sem entendimento do significado. E o texto diz que esse menino que nasceu, que nos foi dado, ele trouxe ao mundo tudo o que nós precisamos. Porque o versículo 6, ele continua dizendo, porque ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus poderoso, ele é Pai eterno, ele é príncipe da paz. Então, ele é Deus, um filho nos nasceu. Então, o lado humano e o Filho de Deus nos foi dado, o lado divino. Jesus, homem, e Deus que veio à terra para nos salvar. Ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso nos seus ensinos, no seu amor. Ele é forte, ele não é um menininho bobinho lá no berço. Ele veio ao mundo para nos dizer, vocês erraram o caminho, vocês estão em trevas, vocês estão enganados e nunca vão achar o caminho sem luz. Então eu vim mostrar a luz. E aqui diz mais, ele é o Pai da eternidade. Então o Pai da eternidade é aquele que é eterno. E porque é eterno, ele pode conceder o dom da vida eterna aos outros. O Todo-Poderoso
Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida e pode dar a você a vida eterna, se você crê nele. Ele é o príncipe da paz. Isso não quer dizer que não há a ausência de guerras, de problemas, mas significa bem-estar, ao invés de necessidades, de tristeza. Né? E você já conhece esse Jesus? Você o conhece? Ou a gente está só inchando a cabeça de conhecimento? Se você o conhece, basta olhar o resultado da sua vida. É muito simples. Qual é o resultado da sua vida? Porque o resultado de alguém que conhece a Deus é uma vida de alegria, de bem-estar, de direção, de segurança, e não uma vida de tantas necessidades e de tristeza sobre tristeza, de buscar em várias portas, né, em vários lugares, ter um guru, buscar alguma coisa em algum lugar, porque tem fama no fulano, no beltrano. A pessoa só se decepciona porque nas trevas só há escuridão. Isso quer dizer, comemorar o Natal é muito pouco. Não comemore o Natal. É uma vergonha você fazer isso. Nós temos que fazer mais do que comemorar. Não basta um jantarzinho, michuruca, com um frango de peito inchado, cheio de hormônio. Não vale a pena, não é isso que é o Natal. Não é isso o Natal. Frutas, nozes, passas. Ótimo, é muito bom. Nós temos nesse Natal demonstrar, viver, exultar de alegria, adorar a Deus. Quantas festinhas, ninguém faz uma oração recheada de bebida, de comidas, de tanta coisa que não se fez durante o ano. Isso é Natal. Por favor, não celebre o Natal desse jeito. Nós temos esse Natal que demonstrar, viver, exultar de alegria. Alegria no nosso coração, adorar a Deus. E no próximo domingo nós vamos ter um momento especial de Natal, né, na celebração aqui, nessa hora aqui. Isso não é para fazermos um programa. Tudo que a gente faz aqui tem uma razão, que é adoração. Adorarmos o nosso Deus. A equipe de louvor com as músicas para adorarmos a Deus. A equipe de comunicação com os arranjos para a finalidade de adorarmos a Deus. O Michel com a mensagem que ele vai trazer. Tudo isso, adoração, exaltação, adorarmos o nosso Deus. Você não pode celebrar o Natal sem gratidão. No mínimo, você deve olhar para Deus e dizer, um menino me foi dado para minha salvação. Não pode ser uma celebração de almoço no dia 25, ou uma macaronada na casa da vovó, na casa da sogra, na casa não sei de quem. Tem que ter amor a Deus. Ficar feliz de um presente tão grande de amor. E o melhor presente que jamais recebemos. Jesus, nosso Salvador. Natal é tempo de muitas luzes decorativas, sim, porque o nascimento de Jesus significou que a luz raiou. Jesus é a luz do mundo porque traz uma nova vida para quem crê nele. Jesus é a luz do mundo porque mostra a verdade, porque cura a cegueira espiritual. Jesus é a luz do mundo porque anula maldades, a feiura do nosso pecado no nosso passado. Jesus é a luz do mundo porque Ele dá a direção, Ele é o caminho e você sabe para onde vai. Ele é maravilhoso, conselheiro, caminha conosco pelo vale da sombra da morte. Ele é a luz que nos guia quando todas as luzes se apagarem em alguns momentos da nossa vida, porque às vezes nós temos os dias meio negros, né? Quando você entrar naquele momento mais difícil, Ele nunca vai apagar a luz dele. Porque Ele declarou, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não precisará ter medo, porque eu estarei com você lá no vale escuro e você vai sair para o outro lado.
E a última pergunta: como essa luz pode ser nossa? Como essa luz pode deixar de ser só nos enfeites, nas decorações, e vir para dentro de nós e colocar em nós o que nós nunca conseguiríamos sozinhos? O versículo 6, vou repetir, diz: um menino nos nasceu, o filho foi dado para nós. E a Bíblia diz que Jesus foi dado para você. E dado significa de graça. De graça. Ou seja, Jesus é um presente de Deus que precisa ser recebido. Só pode ser recebido se nós estivermos dispostos a recebê-lo. É de graça e é pela fé. Quem achar que não precisa, nunca vai recebê-lo. Então, como posso receber isso dentro de mim? Como essa luz pode acender dentro de mim? Sabe como? Receba o presente. De graça. É pela fé. 30 anos depois de nascer Jesus, Jesus foi à cruz, pagou pelo seu e o meu pecado. Hoje, quando a gente confia naquilo que Jesus é, em vez de confiar no nosso esforço humano, Deus, por causa da morte de Jesus, Deus nos perdoa, nos aceita, nos implanta essa luz. Ele nos implanta essa luz, nos implanta a vida dele, implanta o Espírito Santo dentro de nós. Isso nos transforma, nos renova e nos ilumina de dentro para fora. Essa é a salvação. Esse é o sentido do Natal que muita gente não compreende, não entende. A verdade é essa. Natal significa salvação e é de graça porque foi presente de Deus. Jesus veio só por você. Não precisa olhar para quem está do seu lado ou pensar alguém de casa. Não, ele veio só por você. A única resposta que você pode dar a ele é dar de volta a sua vida para ele. Eu fiz isso. Desculpe, e você? Jesus é a maior porta de salvação na terra. Você vai entrar por ela? Jesus disse: se você entrar por mim, você será salvo. E para encerrar, eu tenho um desafio para todos nós. O reino de Deus é como a luz na escuridão. Basta acender uma luz e fica tudo maravilhado. Essa hora já é escuro, nós podemos até fazer um teste, desligar tudo, né? Liga uma luz, fica tudo aceso. Nós também temos que ser essa luz. Nós também devemos brilhar. Nós estamos aqui nessa terra para fazermos a diferença. Muitas pessoas estão em trevas. Às vezes vemos pessoas num carro bonito, num carrão, como a gente costuma dizer, ou com roupas bonitas, elegantes, e nós pensamos: essa pessoa, né, é feliz. Não! Ela está em trevas. Não se iluda com aparências. Agora, o pior das trevas que estão lá fora no mundo, é a luz ficar escondida aqui dentro. É a luz ficar escondida aqui dentro. Então as pessoas estão cada dia se afastando mais de Deus. Por favor, vamos convidar as pessoas para a apresentação de Natal no próximo domingo. Quem sabe você pode ser o raio de luz acesa que ilumina alguém que é muito especial para você nesse Natal. E você pode não só iluminar, você pode falar, você pode estar junto com ela e levar essa mensagem, iluminar essa pessoa através desse momento tão especial que nós vamos ter. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Quero te agradecer porque o Senhor, através de Jesus tão pequeno, veio ao mundo e hoje nós celebramos, nesses dias nós celebramos o nascimento de Cristo. Mas que possamos entender toda a vida dele, não só o nascimento. Porque é alguém bonito, é alguém indefeso, é alguém diferente,
mas é alguém que viveu 30 e poucos anos aqui e teve uma obra especial. E que esse Jesus seja a nossa luz diante das trevas que o mundo tem. E que possamos ser luzes, fazer diferença, porque a tua palavra diz que nós devemos ser luz. Por isso nos ajude, ó Deus, nos abençoe, para que possamos entender essa mensagem e com isso possamos iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu te peço isso e te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer, ó Deus. Esteja abençoando a cada um que está aqui. No seu retorno aos seus lares nessa semana, que possamos meditar sobre isso. Não só por causa do Natal, não só por causa que se aproxima o Natal, mas por causa da minha vida. Da minha vida. Qual é o Natal? O que significa o Natal dentro do meu coração, ó Pai? Também esteja abençoando aquelas pessoas que não puderam vir por uma razão ou por outra, esteja com elas. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar desejando a todos um Natal muito feliz, muito bonito e que você ande na luz de Cristo, ok? Uma boa noite a todos e uma boa semana.